Bairros nas periferias das grandes cidades já não são suficientes para o apetite das facções narcoterroristas. Agora eles avançam controlando fundos bilionários no coração do mercado financeiro, a Faria Lima. Estão comprando usinas, terminais portuários e até 1000 postos de gasolina espalhados pelo Brasil. Uma história que escancara como o primeiro comando da capital, o PCC está se tornando uma verdadeira organização mafiosa, espalhando seus tentáculos em todos os setores da economia nacional. Hoje você vai descobrir como uma facção se transformou numa verdadeira corporation criminosa, movimentando mais de 100 bilhões em 4 anos. Um império que vai do tráfico até a economia formal e que pode estar presente até no posto onde você abastece seu carro. Como vão, meus amigos? Eu sou o Tenente Coronel Luiz Fernando Ramos Aguiar, veterano da Polícia Militar do Distrito Federal com mais de 27 anos de experiência em segurança pública, não só apenas estudando, mas vivendo ela na prática, na vida real. Aqui no canal trago análises críticas, diretas e sem filtros sobre a criminalidade, polícia e justiça, aquilo que a mídia tradicional não gosta de mostrar para você. A Receita Federal revelou que o PCC controlava ao menos 40 fundos de investimento multimercado imobiliários, avaliados em 30 bilhões de reais. Esses fundos foram usados para financiar vários negócios, como por exemplo, a compra de um terminal portuário em Santos, 4 usinas de álcool e mais 2 ainda em negociação, uma frota com mais de 1.600 caminhões para transporte de combustíveis, mais de 100 imóveis de luxo, incluindo fazendas milionárias em São Paulo e até uma mansão no valor de 13 milhões de reais em Trancoso, na Bahia. E não eram fundos comuns com vários acionistas, cada um tinha apenas um cotista, geralmente um outro fundo, criando camadas de ocultação para dificultar o rastreamento do dinheiro. Estratégia que reforça a tática das organizações criminosas em ampliar seus lucros através de atividades aparentemente legais, que eram usadas não apenas para ocultar a origem ilícita de suas operações, mas também como forma de ampliar o portfólio de negócio das facções. Dessa forma, eles amplificavam o poder econômico do crime sob o manto de uma aparente legalidade. Se esse tipo de esquema já te deixa surpreendido, de queixo caído, já deixa o like aqui porque vem coisa muito mais pesada. A famosa Avenida Faria Lima, em São Paulo, considerado o coração financeiro do Brasil, amanheceu cercada pela maior operação contra o crime organizado já feita no país, a Operação Carbono Oculto. Foram 200 mandados de busca e apreensão, 350 alvos e 1.400 agentes em ação. Só na Faria Lima, 42 empresas e fundos estavam ligados ao PCC, inclusive instalados em prédios icônicos do local. O destaque é o BK Bank, uma fintech que funcionava como banco paralelo da facção. Ele movimentou sozinho cerca de 46 bilhões em transações não rastreadas. Outro braço do grupo era a Aster Copap, dono de distribuidoras e postos de combustíveis, além do fundo Reage, também usado para comprar empresas e blindar patrimônio. Mas a estratégia não parava em escritórios de luxo. O PCC usou o campo e o setor sucra-alcooleiro para expandir o seu domínio. As operações criminosas não ficaram restritas a operações financeiras e fundos de investimento. De acordo com o Ministério Público, o PCC se infiltrou em toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Fazendeiros e donos de usinas eram obrigados a vender suas propriedades com preços abaixo do mercado. Adivinha o que acontecia com quem resistia? Recebia ameaças de morte ou sofria ataques como incêndios criminosos em canaviais. Os pagamentos dessas negociações eram feitos sempre à vista em dinheiro vivo. Com isso, o PCC consolidou o controle de transportadoras, postos e usinas, dominando o setor do campo até o consumidor final. As operações eram articuladas e complementares, dotando as organizações criminosas a possibilidade de retroalimentar seus negócios, investimentos, produção, distribuição de produtos e revenda aos consumidores finais. Ou seja, toda uma cadeia produtiva controlada pelos mais violentos e perigosos criminosos do país. Entre 2020 e 2024, os postos ligados a facções movimentaram 52 bilhões de reais. Muitos funcionavam como fachada, recebiam dinheiro em espécie ou via maquininhas, lavando recursos do narcotráfico.
Outros 140 postos eram fantasmas, sem operação alguma, mas que mesmo assim receberam 2 bilhões em notas fiscais falsas de combustíveis. Além disso, investigações mostram que lojas de conveniência, padarias e até administradoras de postos também foram usados como parte do esquema. As atividades chegaram ao ponto do cometimento de crimes para impulsionar ainda mais as atividades fachadas, como crimes ambientais e fraudes industriais. No porto de Paranaguá, no Paraná, a facção importava metanol de forma irregular. O produto era desviado e usado para adulterar a gasolina em larga escala, diminuindo ainda mais os custos operacionais da facção, ampliando suas margens e tornando a concorrência com os empresários ainda mais desleal. Isso gerava lucros bilionários e prejudicava diretamente milhares de empresários do ramo e milhões de consumidores. Além disso, o PCC controlava a distribuidora, que fornecia um óleo para o maquinário agrícola, ao mesmo tempo em que distribuía combustível adulterado para a própria rede de postos. A rede criminosa era tão grande que chegou a impactar até a economia nacional. O setor de combustíveis representa 10% do PIB brasileiro e gera cerca de 1,6 milhões de empregos diretos e indiretos, fatura 420 bilhões por ano e recolhe cerca de 130 bilhões em impostos. Com a infiltração do PCC, parte desse setor passou a ser controlado pelo crime organizado. Só em impostos federais, estaduais e municipais, a sonegação está estimada em cerca de 7,6 bilhões de reais. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento. Aqui a gente fala de segurança pública com profundidade, dados e sem medo da verdade. Toda essa rede criminosa não poderia prosperar sem a proteção e a conivência das autoridades, o que levou o crime organizado a abrir um braço para a cooptação de agentes públicos e exercício de influência sobre as forças políticas. Os investigados não se limitaram ao dinheiro, eles financiaram lobistas poderosos em Brasília. Segundo o Ministério Público, o grupo de empresários associado ao PCC manteve um gigantesco esquema de ocultação societária, para que ninguém soubesse quem eram os participantes do esquema. Na prática, criaram um cartel com empresas interligadas em São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro, todas operando para disfarçar o patrimônio bilionário da facção e lavar dinheiro para o líder máximo, o famoso Marcó. O que se espera agora é que todos os empresários, políticos e autoridades públicas que se beneficiaram desse esquema também sejam responsabilizados. Mas experiências anteriores nos levam a duvidar que sofram penas duras ou que sequer cheguem a ocupar uma cela em um presídio. O que a Operação Carbono Oculto mostrou é que o PCC já não é apenas uma facção criminosa, é uma corporation do crime, infiltrados em setores estratégicos da economia brasileira. Eles controlam fazendas, usinas, portos, distribuidoras, fintechs e fundos na Faria Lima. E a pergunta que fica é: o Brasil tem instituições fortes e com vontade política o suficiente para enfrentar essa nova era do crime organizado? Se você quer continuar recebendo análises reais sobre polícia, crime e justiça, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque só juntos podemos expor a verdade e pressionar por mudanças que realmente enfrentem o crime organizado no Brasil. Um grande abraço e até a próxima.